A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar mais uma pré-aula para a sala de jardim de infância, sala que contempla 5 e 6 anos. Essas crianças muito animadas, ativas, como vocês já sabem aí na sua classe da escola dominical. Hoje a lição é uma lição muito legal, muito boa. A lição que fala do Papai do Céu protege Ruth e Noemi. É bem possível que a criança também já tenha ouvido sobre essa história, ou talvez não, porque não é uma história tão conhecida assim como as outras anteriores. Então nós hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre a história de Ruth e de Noemi. E eu trouxe para vocês aqui alguns materiais que a gente vai falar, mas antes, você precisa sempre, antes de iniciar a sua aula, tentar ver e descobrir, né, já está bem claro aqui na lição, qual é o objetivo que a criança tem que sair dali entendendo. O objetivo de hoje é que o Papai do Céu cuidou de Ruth e Noemi e saber que o Papai do Céu não abandona os seus filhos. Então veja bem, a criança ela precisa entender que Deus ela nunca nos abandona, mesmo talvez quando a gente pense que está sozinho, mas Deus está lá. É bem possível que durante a história você vá falando sobre isso, porque parece que Noemi foi abandonada, parece que é uma sucessão de acontecimentos trágicos na vida de Noemi, mas Deus tem seus propósitos em tudo. É bom que a gente sabe muito bem disso. Então você vai passar isso, claro, de uma forma, de uma linguagem bem mais dinâmica para a criança compreender, tá certo? Eu trouxe para vocês, a gente vai continuar utilizando, como foi na aula anterior, alguns paper toys, tá certo? Algumas imagens, alguns brinquedos de papel. Dessa vez eu acrescentei alguns, porque a história de Ruth e Noemi, ela tem outros personagens, tá certo? Então aqui a gente continuaria com com Noemi. Aí vamos falar sobre o marido de Noemi, né, Elimeleque, que tinha 2 filhos, o Malom e Quilion. Você percebe que é a mesma feição aqui, só muda a cor, que é realmente para dar essa diferença, para dar essa diferenciação aqui de personagens, né? Para ver que eram os dois. E eles se casaram com 2 mulheres, com Orfa, né? E com Ruth, mas só que antes você tem que contar todo o enredo da história, mostrar que era somente eles 4 e eles saíram da cidade e lá eles, porque estava seco. E aí eu queria trazer para você aqui uma dinâmica de apresentação dessa história, tá certo? Você pode usar aqui assim, ó, numa bancada, numa mesa, como você tem lá na sua sala, mas você pode usar também uma sacola, seria a sacola da história. Como é que funcionaria isso? Você colocaria dentro da sacola os personagens da história, todos, tá? Todos os personagens da história, para que a criança não veja nenhum antes de você começar. Você coloca todos aqui dentro. E aí eu não tive tempo de fazer isso para vocês aqui, mas eu posso colocar no PDF que eu vou mandar para vocês, eu posso colocar 2 imagens, tá certo? A primeira imagem seria uma imagem de seca aqui na frente, que seria justamente o motivo pelo qual Noemi saiu com Elimeleque da sua cidade, né? Porque estava muito seco lá. E aí do outro lado, você pode colocar uma imagem de trigo, que é justamente o que tem aqui, ó, da lição, né? Que é justamente o que foi da lição quando já é na segunda parte da história, quando eles voltam, tá certo? Então, primeiramente aqui teria a parte da seca, que foi o motivo deles fugirem. E depois a parte do celeiro, né, da colheita. Então vejam bem, na sacola da história você coloca todos os personagens dentro e você vai tirando a partir do momento que você conta aquela história, tá certo? E ela serve também como cenário, porque você coloca ela em pé, tá certo? E você vai tirando os personagens e colocando na frente da sacola e vai contando toda a dinâmica da aula, toda a história, tá bom? Então é uma forma de apresentar a lição diferente, porque é muito bom que você seja sempre dinâmico na apresentação da sua aula, da sua história, porque se a gente pegar somente sempre o visual, apresentar da mesma forma, porque até o visual você pode apresentar de forma diferente. Você pode colocar às vezes no flanelógrafo, você pode colocar assim exposto, às vezes você pode colocar dentro de uma caixa, tanto faz, mas constante que você tenha formas dinâmicas de apresentar esta aula, para que não fique a criança sabendo já até a forma de como você vai abordar a lição, tá certo? Então você pode usar neste dia a sacola. Eu cheguei com a sacola, hoje eu vou contar a história, e está na sacola da história, e você vai contando toda essa aulinha para a criança, ela vai gostar muito, eu tenho certeza, e vai ficar querendo saber qual é o próximo personagem que vai sair dentro da sacola, tá bom? Então aqui tem todos os personagens da história, certo? E aqui tá Ruth, você vai contando a história, diz que os filhos se casaram com Ruth e se casou com Orfa, e aí depois, chegando lá na cidade, eles morreu o pai, morreu os filhos, e você vai retirando eles da história, e depois, no caminho, quando tá vindo Noemi, e quando tá vindo Ruth e Orfa, Noemi faz aquele apelo, dizendo para elas voltarem, e Orfa resolve ouvir, mas Ruth não abandona ela, Ruth não deixa ela sozinha, elas duas voltam sozinhas
para a sua cidade, ok? E aí, essa parte aqui já é a segunda parte da história, que seria quem? Que seria justamente Boaz, né, que vai encontrar. Aí você pode usar aqui, se a sacola da história tiver a parte da colheita, você coloca atrás, e você vai falar que Ruth, ela estava lá, colhendo, e aqui eu coloquei até uma imagem no PDF de vocês, vai isso também, tá? Isso aqui seria como se fosse para poder colher, né? Colocar os trigos. Tem até uma imagenzinha aqui, ó. E ela vai voltar para casa para mostrar que colheu. E aí vai... Então você vai contando todo o contexto da história. E depois você pode mostrar que eles se casaram. Eu não trouxe aqui, mas eu posso botar para vocês no PDF também o bebezinho. Porque eles se casaram e tiveram filhos, né? Então a gente pode colocar um bebezinho também de Paper Toys para botar toda a dinâmica da aula. Então seria uma forma engraçada de você mostrar para as crianças. Se você não quiser reutilizar esse material, você pode doar para as crianças também. Cada um fica com o personagem da história e levar para casa. Tanto faz, seria uma coisa até engraçada delas levarem e mostrar para a mãe, porque isso aqui nem todo mundo talvez não conheça, então elas vão gostar muito, com certeza, tá certo? A respeito do versículo de memorização, né? O versículo está lá em Salmos 119, versículo 63, que fala assim, ó: eu sou o amigo de todos os que temem e de todos os que obedecem às tuas leis. Então você vai falar muito sobre esse versículo, vai explicar cada parte, falar o que é temer, você vai falar o que é obedecer, você pode dar exemplos para aquela criança do que é obediência, da importância da obediência, de como Deus ele guarda, de como ele é amigo, como diz o versículo, daqueles que estão sempre obedecendo o que ele quer. E o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de nós? Ele quer obediência de todos nós, não só das crianças. Então a gente precisa demonstrar a elas qual é a importância da obediência e como Deus, olha, ele se agrada. Agora, detalhe, viu? Sempre leia na sua Bíblia. Ah, mas a criança de 5 e 6 anos, irmã, elas não sabem ler algumas. Sim, tudo bem, mas elas têm que saber que aquele versículo que você está dizendo, ele pode estar exposto no flanelógrafo, ele pode estar exposto no papel, ele pode estar onde for, mas ela precisa saber que está na Bíblia. Ah, mas eles não sabem ler, não tem problema. Eles não sabem achar, a gente procura. O professor está lá para auxiliar esse processo de aprendizagem da criança. Ele é justamente esse guia de aprendizagem. Então é muito importante que você fale com ela, explique, mostre onde é que está o versículo e depois é que você apresente a lição, tá ok? O que que acontece? Eu trouxe para vocês aqui um dado que poderia ser utilizado justamente para a memorização do versículo. Como é que funciona? Olha, essas imagens também vai estar no PDF para vocês. Não coloquei aqui, mas eu trouxe para vocês verem, tá certo? Olha, tem várias imagens aqui e são imagens, por exemplo, um menino espirrando, uma menina como se estivesse gargalhando, aqui tem batendo palma, cantando, chorando. Então você vai pegar essas imagens e vai colocar em cada face, em cada lado desse dado, ok? Um lado rindo, gargalhando, outro lado aqui chorando, outro lado cantando, e você vai colocar em todos os lados do seu dado, o dado da memorização, que pode ser utilizado para muitas aulas, tá certo? Porque é muito legal ter essa questão de dinâmica na hora da memorização, tá? As crianças gostam bastante de ser diferente. Então você coloca em cada lado um desse aqui, e a criança, chama uma criança, vamos jogar, ou então você pode fazer com todos, tá certo? Vamos jogar o dado. Eu jogo o dado quando cair aqui, caiu esse lado. Vamos supor que esse lado aqui tivesse espirrando, tivesse esse menininho espirrando aqui, ó. Então, o que ficou de cima ficou o menino espirrando, ok? Aí você vai fazer agora, a gente vai falar esse versículo espirrando. Como é que você faz? Então, vamos lá. Eu sou Atim, o amigo Atim. E todas as crianças podem fazer isso. Depois, por exemplo, vamos supor, jogo o dado de novo. E agora caiu o dado em batendo palma. Então, agora todas as crianças, vamos lá. Eu sou amigo e começa batendo palma para que possa dinamizar. E você pode usar todos os lados do dado, ou só alguns, tá certo? Pode chamar cada criança para fazer isso, ou você mesmo joga o dado e todas fazem de frente para você. Então, olha, você fazendo isso, eu garanto que a criança vai compreender o versículo, depois que você explicou, né? Vai entender o que você quis falar e, ao mesmo tempo, ela vai memorizar. Porque, olha, a cabeça da criança é uma esponja. Ela absorve as coisas muito rápido. Então, com certeza, ela vai conseguir absorver esse versículo, vai dizer e ela vai ficar lembrando. Pode também colocar aqui, ó, tem a parte de cantando. Menino cantando é muito engraçado, porque você pode mandar elas cantarem lento e rápido. Pode fazer correndo, então é uma forma de também
apresentar o versículo, tá certo? Coloque sempre no fundo musical uma música que possa trazer do tema de obediência, nesse caso aqui de obediência, de fidelidade. Você pode colocar, né, no fundo musical, cantar com as crianças, recepcioná-las com muita alegria, com muita animação, sempre perguntando como foi o seu dia, a sua semana, o que se passou, e assim você vai se mostrar interessado por a sua criança, que você também não é professor dela somente na aula, você é professor dela sempre. Então, quando você encontrar ela em outro culto da igreja, você vai continuar sendo a tia, o tio dela. Então, é muito bom que você tenha esse vínculo de amizade e de dinâmica com a criança. Talvez ninguém tenha perguntado se ela estava bem, se ela estava feliz, e você vai ser esse canal de bênção na vida dela, que é isso que eu acredito, tá certo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui em ouvir toda esta dinâmica de aula. Espero que tenha fortalecido e ajudado no seu entendimento. E não esqueça de compartilhar se você achou legal, ou de curtir também, porque isso é muito importante para fortalecer a nossa vida sempre aqui, tá certo? Muito obrigada e que Deus abençoe a tua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.